Olá, meus gatinhos do 9º ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha, adorei nosso encontro lá no Zoom, certo? A gente interagiu bastante, gostei bastante. E deixa eu lembrar uma coisinha para vocês aqui. Toda postagem que for feita, como eu disse a vocês, tem que ser, vocês mandarem para o e-mail da professora, certo? Não coloquem no WhatsApp, porque eu tenho que guardar isso, né? Para depois eu conferir tudo direitinho, um por um, certo? Então envie tudo, atividade, fotos, o que vocês tiverem para enviar, coloca lá no e-mail da professora, certo? Por favor, que a gente vai depois comunicar quem foi que deixou de fazer tudo isso, certo, fofinhos? Então, dando continuidade, nós vamos estudar o mesmo capítulo do livro 2, né, que é o capítulo 9, e nós vamos hoje falar sobre a membrana citoplasmática. Nós falamos primeiro sobre a descoberta da célula, né? Nós falamos também sobre a microscopia, que a descoberta do microscópio, o aperfeiçoamento do microscópio, permitiu a visualização de uma célula. Então, a partir do momento que se visualizou uma célula como um todo, foi possível também perceber as partes que compõem uma célula. E para o estudo da célula, da biologia, que a gente começa estudando célula, nós temos que começar de fora para dentro. Então a gente vai começar a estudar o envoltório externo, que é a membrana citoplasmática. Depois a gente vai estudar o citoplasma, para finalmente a gente chegar ao núcleo, certo? Então hoje nós vamos começar a dar uma estudadinha na membrana citoplasmática, que também recebe o nome de plasmalema. Então ela tem como sinônimo plasmalema. Você está fazendo uma atividade, você está lendo um texto e fala sobre plasmalema, você já sabe que é o mesmo que membrana citoplasmática, é o mesmo que membrana plasmática também, certo? Então nós vamos estudar essa partezinha da célula como se fosse a porta da entrada, para a gente agora vai entrar e futuramente nós vamos estudar núcleo, citoplasma, certo? Então vamos lá. Membrana citoplasmática é um envoltório universal. Por quê? Porque toda célula, ela obrigatoriamente tem que apresentar a membrana citoplasmática. Nem toda célula vai apresentar o envelope nuclear, a membrana que recobre o núcleo, mas a membrana citoplasmática, ela é universal. Ela funciona como se fosse a parede da nossa casa. Não existe uma casa sem parede. Então, a célula também tem que apresentar essa parede que recebe o nome de membrana, certo? Ela mantém a individualidade aqui da célula, permitindo que a sua composição seja específica e diferente da composição do meio externo. Ou seja, a célula pode apresentar dentro dela compostos em maior quantidade ou menor quantidade do que o meio que o circunda. E graças a quem? A membrana citoplasmática. Nós vamos ver quais são as características e as propriedades da membrana mais adiante. Ela funciona como uma barreira protetora e ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias. A essa característica da membrana a gente chama de permeabilidade seletiva. A membrana que seleciona o que entra e o que sai de dentro da célula, certo? A permeabilidade seletiva. Através da membrana plasmática também é que uma célula percebe sinalizações do ambiente. O momento que ela deve fagocitar, o momento que ela deve pinocitar, certo? Exocitar, que também é colocar para fora o que não presta mais depois de digerido. Então, ela funciona como um meio de contato entre o meio interno e o meio externo da célula. E isso é muito importante também. Então, os vírus, como eu falei para vocês que todas as células obrigatoriamente apresentam membrana plasmática, os vírus são exceções. Nós já falamos isso na aula anterior, quando a gente viu teoria celular, mas não vale lembrar, né? Não custa nada a gente lembrar um pouquinho que os vírus são os únicos seres que não têm membrana citoplasmática ou plasmática. Por que eles não têm membrana plasmática? Porque eles não são formados por célula. Mas não esqueçam que os vírus vão ter um envelope nuclear, certo? Lipoproteico, formado por proteína, né? Uma capinha que circunda todo o material genético do vírus e que funciona, entre outro, como se fosse uma membrana, só que não é considerada uma membrana citoplasmática, certo? Não tem a composição que a membrana plasmática dos demais seres que apresentam célula tem. Então, vamos lá. As propriedades de uma membrana citoplasmática. Ela tem capacidade regenerativa. Claro, se uma membrana citoplasmática não regenerasse, a gente estava acabado. Vocês que andam muito, vocês que caem muito, certo? Brinca aí, arranham um pouquinho, forma aquela casquinha, né?
aquela casquinha sai, tem uma célula novinha ali, regenerada totalmente. Então, a capacidade de regeneração da membrana citoplasmática permite, né, essa renovação, essa regeneração de um tecido que foi danificado. Ela também apresenta a elasticidade importante no momento que ela vai comer. E nós vamos ver como é que a membrana, eu falei o termo comer porque é ela que é responsável por englobar substâncias que estão do meio externo para o meio interno da célula, certo? Então ela apresenta elasticidade. Ela tem resistência mecânica. Se ela fosse muito frágil, qualquer coisa poderia atacá-la e aí a célula estaria com o material celular exposto, né? E facilmente seria eliminado também esse material, matando a célula, fazendo com que a célula também se desintegrasse. Nós vamos ter a permeabilidade seletiva. Por que ela está nessa cor, nessa coloração diferente das demais? Porque não esqueçam esse termo, permeabilidade seletiva. A membrana citoplasmática, ela não é impermeável, certo? Existem 3 tipos de permeabilidade. A membrana poderia ser impermeável, ela poderia ser semipermeável e permeável. A membrana não é impermeável, porque se ela for impermeável, ela não permite que nada, inclusive água, atravesse. E a gente sabe que, por exemplo, o guarda-chuva, ele é feito de um material impermeável. Então, a água da chuva não consegue atravessar o guarda-chuva e molhar a gente. A membrana não pode ser assim, senão nada entraria, nada sairia, certo? A membrana também não pode ser permeável, porque se ela for permeável, como o papel, quando você bota na água, absorve logo a água e vira e desmancha todo. Então, a membrana não pode ser permeável, porque senão tudo entraria e sairia com muita facilidade, certo? Do meio externo para o meio interno, do meio interno para o meio externo. Então, ela é semi-permeável. Ela controla, ela deixa que algumas substâncias entrem e ela deixa que outras, ela barra algumas outras substâncias, certo? Tanto entrando como saindo. Por exemplo, na questão da água, a gente pensa que a membrana é o que? A água entra. Então, se a membrana fosse totalmente permeável, quando a gente fosse para a piscina, que a gente ficasse muito tempo mergulhado na piscina, que a gente saísse da piscina, a gente ia ter que se espremer todinho. Por quê? Porque a água ia entrar na célula, a gente ia ficar muito túrgido, o que é túrgido, cheinho de água, certo? E aí a gente ia ter que se secar depois, ou seja, espremer para a água sair. No entanto, a água entra na célula, só que não dessa forma, da hora que ela quer, do jeito que ela quer, certo? E é aí que nós vamos ver a osmose, certo? Os processos, os transportes de substâncias através dessa membrana, que graças a Deus é semi-permeável. Permite que algumas substâncias entrem livremente, mas não permite que todas entrem e saiam do interior da célula, certo? Outra função importantíssima da membrana citoplasmática é a polarização elétrica. Nós vamos ver mais adiante o que a gente chama de bomba de íons, bomba de sódio e de potássio. A polarização elétrica é responsável pela transmissão dos impulsos. Por exemplo, se alguém pisa no meu pé, eu vou sentir a dor na mesma hora, mas para que eu sinta essa dor no pé, é preciso que esse impulso nervoso, que foi a dor, né, a sensação de dor que eu tive, suba até o cérebro, vá até o cérebro. No cérebro ele vai ser codificado em uma parte determinada do cérebro. Antes disso ele vai para o tálamo, que é uma secretaria do cérebro, certo? E aí o tálamo vai direcionar essa dor para uma parte responsável por codificadores, e na mesma hora eu já senti a dor e ela voltou para o pé. Então olha como é rápido. Quem é que mantém essa velocidade dos impulsos nervosos, como dor, como sensação de frio, de calor, de quente, certo? Tudo isso, a membrana citoplasmática. E nós vamos ver como é mais ou menos que ocorre esse processo de polarização elétrica. Uma das coisas mais perfeitas que eu acho é a polarização elétrica efetuada pela membrana citoplasmática, certo? Aqui a gente vai ver que o microscópio óptico, ele não permite que você visualize a membrana. Você, através do microscópio óptico, consegue visualizar onde a célula termina, mas não dá para você ver as camadas de que é feito uma membrana citoplasmática mesmo. Quando a gente parte para o microscópio eletrônico, aí já vai dar para você ver uma membrana delimitando o final dessa célula. Então, a membrana citoplasmática, ela é visível ao microscópio eletrônico. Estrutura da membrana plasmática
É relativamente simples. A gente diz que as membranas são lipoproteicas. O que é uma membrana lipoproteica? Formada pela junção de lipídios e proteínas. E o interessante é que esses lipídios aqui, em animais como nós, ele é do tipo colesterol, que a gente sempre pensa que o colesterol é sempre ruim. Ué, não tem colesterol bom? E o colesterol bom serve para quê? Dentre outras coisas, o colesterol vai formar membrana citoplasmática. Então, toda vez que um tecido regenera, você lavou o cabelo, perdeu célula, você cortou a unha, regenerou, toda aquela nova célula que vai ser fabricada vai precisar de colesterol para, junto com proteínas específicas, formar o que a gente chama das duas camadas lipoproteicas de cada membrana citoplasmática do nosso corpo, dos bilhões de células que nós temos no nosso corpo, certo? Então, a gente vai dizer que essa camada lipoproteica, né, formada por lipídios e proteínas, ela vai ter uma parte chamada de polar, que é hidrófila, né, ou hidrofílica, e uma parte apolar, que é hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. E a hidrofílica tem afinidade com a água. Isso é importante para fazer com que a água não consiga entrar na hora que ela quer, mas que ela tenha a capacidade de entrar. Só que para a água entrar, vamos falar assim, no interior da nossa célula, né, vamos redundar aí um pouquinho, ela vai precisar ser puxada. E aí é que entra o processo da osmose, né? Nós vamos ver mais adiante quem é que puxa a água para dentro da célula, quem é que puxa a água também de dentro da célula para o meio externo da célula, certo? Então vamos ver aqui. A estrutura. A membrana citoplasmática, antes dela ser descrita como o modelo do mosaico fluido de Singer e Nixon, né, ela passou por várias, digamos assim, esboços, né, não se poderia ainda, não existia ainda como descrever realmente a estrutura de uma membrana citoplasmática. Mas finalmente nós tivemos em 1972 Singer e Nixon, que eles criaram o modelo do mosaico fluido para nos dizer que toda a membrana citoplasmática ela tem uma bicamada lipídica e proteínas, certo? Específicas, não é qualquer tipo de proteína que vai formar as membranas citoplasmáticas, e por isso que é chamado de modelo trilamelar. São 3 camadas, 2 de lipídios, né? E uma molécula de proteína central. Essas proteínas nós vamos falar porque elas têm características de serem, móveis. Então elas têm essa mobilidade e por isso que o nome é modelo do mosaico fluido. Ela não é aquela coisa estática, dura, parada. Ela é assim, fluida, certo? Então vamos ver. O modelo do mosaico fluido, onde existe uma bicamada lipídica formada por fosfolipídios, onde encontram-se imersas moléculas de proteínas que apresentam a mobilidade, podendo se deslocar lateralmente ou ainda atravessar a camada lipídica, projetando-se nas superfícies internas ou externas da membrana, dando uma fluidez à membrana citoplasmática. E para que essas membranas, essas proteínas parecem vocês? Fica assim o tempo todo na sala, um levanta, um senta, um levanta, um senta. Aqui também. Por que ela fica assim, levanta, ela sai, ela entra na célula? Porque ela vai buscar alimentos, ela vai buscar o que a célula precisa. Então ela é uma porta, né, para poder trazer para a célula e para poder eliminar também substâncias, certo? Do interior para o meio externo, do meio externo para o meio interno da célula. Olha lá, a membrana, aqui dá para a gente ver um pouquinho aqui, a membrana plasmática hoje, o modelo aceita é o mosaico fluido, e aqui nós vamos ter essas proteínas aqui periféricas, olha ela saindo aqui, ou ela dentro, ela também sai. Agora, a membrana é tão importante, ela é tão importante que ela vai ter uma capa, ela vai ter como se fosse algo que a protegesse mesmo, como se fosse uma blindagem. Essa blindagem a gente chama de reforço da membrana citoplasmática. É também o que vai diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Esse reforço é muito importante a gente saber a diferença entre eles, viu? Vamos falar sobre eles aí. Então, a composição química das membranas oscila em torno de valores de 60% de proteína, 40% de lipídios. Associado a esses componentes, nós vamos identificar carboidratos, que são esses que vão formar o reforço da membrana também, e nós vamos ver na estante.
quase sempre quantidade menores, esses carboidratos, associados às proteínas e aos lipídios, constituindo o que a gente chama de glicoproteínas e glicolipídios. Temos ainda o colesterol, que eu falei para vocês, que é presente somente nos animais. Não existe colesterol em célula vegetal. O colesterol, ele é um lipídio exclusivamente de origem animal, certo? Na célula vegetal nós vamos ter uma diferençazinha que a gente vai ver agora. A membrana citoplasmática, ela tem algumas especializações. Por exemplo, as microvilosidades, que são estruturas modificadas da membrana, encontrada principalmente no epitélio intestinal, que tende a aumentar a superfície de absorção dessa membrana, dessas células, desse tipo de célula. A membrana, em vez de ser assim, ó, íntegra como as demais, ela apresenta uns dedinhos aqui, chamados de microvilosidades. Então, elas incham, aumentando o volume, certo? Quando necessário, dessas células. E também permitindo digamos assim, a interação entre enzimas, entre substâncias com o meio intracelular. Aqui nós vamos ter as invaginações de base também, é importante nas células do canal renal. Nós vamos ver aqui, elas funcionam para facilitar a absorção de íons pelas células renais, certo? Que formam todo aquele sistema excretor da gente urinário. Os desmossomos, já falamos antes aqui deles, rapidinho. Os desmossomos são presilhas que unem uma célula a outra. Quem está vendo, ó, uma célula, aqui outra, a membrana. E para manter uma célula bem grudadinha na outra, nós vamos ter essas estruturas que se encaixam como se fosse uma presilha, assim, ó. A membrana muda e gruda na outra, então ninguém separa. Fazer a união, a junção entre duas membranas. E finalmente chegamos nos envoltórios externos, esses envoltórios que servem como uma parede para proteger, certo, a membrana citoplasmática, que é tão importante. Ou seja, é como se a parede da sua casa estivesse caindo e você vai ter que segurar essa parede para evitar que ela caia, né? Então, o que você vai colocar ali para segurar, para evitar que alguém derrube sua parede, para evitar que alguém derrube o muro de sua casa? Seria como se fosse uma blindagem, né? Essa blindagem a gente vai dar o nome de glicocálix quando for em células animais, parede celular, certo? Quando for em vegetais, alguns fungos. Nós vamos ter aqui cápsula também, que é o envoltório externo à parede celular das bactérias. E aí a espessura, a composição química dessa cápsula vai nos diferenciar também as bactérias, os diferentes tipos de bactérias, certo? Vamos lá, ver a diferença entre o glicocálix e a parede celular. Vamos ver. Glicocálix é um envoltório externo, já sabemos que ela serve para proteger a membrana plasmática, feita de açúcar, chamado glicogênio. Esse glicogênio, ele é armazenado por nós, ou seja, quando a gente consome glicose em excesso, certo? A glicose não vai entrar na célula porque já nutriu, já abasteceu a célula de glicose, ela deveria ficar ali no sangue. No entanto, essa glicose que está sobrando, ela vai juntar e formar uma molécula muito grande, certo? Chamada glicogênio, que contém aproximadamente 30 mil moléculas de glicose. E onde é que a gente vai estocar esse glicogênio? Nos músculos e no fígado. Para que ele fique armazenadinho, guardadinho lá? Para no momento que a gente estiver em jejum, que a gente não ingerir nenhuma fonte de carboidrato, nenhuma fonte de lipídio para fornecer energia para queima, e a gente manter o metabolismo, aí a gente vai quebrar essa parede, como se fosse uma parede, e vai, ó, novamente liberando a glicose que a gente estocou, certo? Então, o glicocálix, esse glicogênio, além dele estocar, ficar guardadinho lá para a gente usar, quando eu falo, nós estamos falando de animais também, certo? Os demais animais. Então, além dele formar esse estoque de glicogênio, certo? O glicogênio vai formar o reforço da membrana animal, que é o glicocálix. Vem daí o nome, ó, glicocálix, né? Qual é a função do glicocálix? Reconhecimento célula a célula, reconhecer uma outra célula, né? Que seja idêntica, adesão, porque mantém uma célula unida à outra, proteção contra lesões mecânicas, físicas e químicas. Então, protege contra tudo que venha do meio externo e meio interno, inclusive ataque de bactérias, de vírus, de enzimas e de substâncias que possam prejudicar nossa célula, certo? É como se fosse uma blindagem para proteger bem a parede, a membrana citoplasmática. A parede celular, nós animais não temos, certo? Também formada por um carboidrato.
assim como o glicocálix. Só que o carboidrato que forma a parede celular ou parede celulósica, o nome já está dizendo, é a celulose. A celulose é um polissacarídeo, um açúcar complexo, tão, digamos assim, tão grande também, contém tantas moléculas de glicose que nós não conseguimos quebrar a celulose, certo? Os únicos animais que conseguem quebrar a celulose são os ruminantes, porque eles apresentam enzimas chamadas de celulases, que aí quebram a molécula de celulose. Mas a celulose que a gente ingere, ela vai sair nas fezes, no bolo fecal, sob a forma de fibras, certo? Mas essa mesma celulose lá em vegetais, ela vai formar a parede celular ou parede celulósica. Também bactérias apresentam parede celulósica. E para as bactérias é importante porque permite que a gente identifique uma bactéria como gram-positiva, gram-negativa. Nós não vamos entrar agora na questão da bactéria, mas nós temos, acho que no livro 3 a gente vai falar sobre bactérias. E aí eu vou explicar a vocês direitinho o que é uma bactéria gram-positiva, gram-negativa, a importância de nós sabermos se ela é gram-positiva ou gram-negativa no momento de um tratamento, por exemplo, para uma determinada doença relacionada a ela, certo? Então agora a gente não vai se ater a isso, vai saber que é importante a parede celular por isso. Então a estrutura rígida, permeável, dentro de certos limites, também porque tem que permitir que entre substâncias e que saiam. Isso aqui vai ser importante porque em vegetais ela vai dar uma resistência muito maior do que o glicogênio. A gente pensa assim, célula de animal é mais resistente do que célula vegetal, claro. Animal é mais evoluído, entre aspas. Não, célula vegetal é mais resistente do que célula animal, certo? Olha o nome, parede celulósica. Daí vem uma impressão de que é uma coisa mesmo bastante resistente. E como é? Então nós vamos encontrar a parede celular no reino Monera, em bactérias, cianobactérias, em fungos, algumas algas protistas e em vegetais também, incluindo algas pluricelulares, certo? A composição química vai variar, como nós vamos ver agora, que é a parede bacteriana, né? Complexa e resistente, responsável pela forma das bactérias. A função da parede celular é evitar que a bactéria estoure quando submetida a ambientes hipotônicos. Nós vamos ver o que é isso aí. Quando ela for submetida à osmose, que ela exploda, né? Vamos falar assim. Olha que a parede celular aqui, como se estivesse tirando em uma bactéria, as fibras, aqui o flagelo, responsável pela locomoção também. E aqui a parede celular, para você ver que a membrana, a membrana aqui e a parede celular em verdinho, protegendo toda a membrana da bactéria, certo? A membrana plasmática da bactéria. A parede celular, ela tem uma composição diversificada, nem sempre ela é formada por celulose, por isso que o correto seria você chamar parede celular e não parede celulósica, porque dá a impressão de parede celulósica, todas obrigatoriamente terem celulose. Mas nós vamos ter aqui, por exemplo, em vegetais e algas, realmente o açúcar, o carboidrato que a forma, o polissacarídeo, é a celulose. Mas em bactérias é um chamado muraína. Em fungos, quitina. Inclusive, a quitina é produzida também por animais, certo? É um carboidrato que também faz parte da composição de exoesqueleto de animais também. E fungos apresenta a parede celular formada por essa estrutura, certo? Por esse composto que também é encontrado em animais e não por celulose. Então, parede celular de vegetal é celulose, mas de fungos e de bactérias não é, obrigatoriamente. Então, essa primeira parte era para a gente entender que toda a membrana citoplasmática está presente em todas as células, entender que ela é essencial, que ela precisa de uma proteção, porque senão ela é invadida, digamos, ela é destruída. A gente não pode ter uma célula sem membrana citoplasmática para protegê-la, para unir a outra célula, certo? Para reconhecer, para permitir a entrada e a saída de substâncias. Então, nesse primeiro momento, a gente observou a importância da membrana citoplasmática.